Madalena, como é que você começou suas dúvidas? Como é que começou a brotar aquelas dúvidas e de que forma você chegou a esse tal desencantamento de olhar e dizer assim, putz, o que é que eu estou fazendo aqui, cara? Isso aqui não é meu lugar. Como é que chegou a esse entendimento? Pois, isto começou por volta de 2003. Aliás, quando a minha esposa fica grávida em 2003, não é que eu já Bom, não tivesse alguns questionamentos, porque a partir de mais ou menos do ano 2000, as Testemunhas de Jeová trazem como que a organização religiosa traz uma nova luz sobre o uso das frações, as chamadas frações de sangue. E logo aí criou-me alguns questionamentos. Mas a partir de 2003, a minha esposa fica grávida e acontece que temos uma conversa com o obstetra, com o médico, e ele temos uma conversa com o obstetra. Apresentando Atualiza com Antony Galvão. Quem estuda sabe, quem não estuda acredita. De volta com vocês com mais um vídeo sensacional para o canal Atualiza. E este canal aqui traz rodízio de cortes, de primícias, lives que aconteceram, debates que aconteceram entre ateus e também religiosos e pessoas que deixaram a fé por conta de descobrirem que de fato é tudo uma farsa, é tudo uma mentira. E este canal justamente ele tem um objetivo: atualizar sua mente para algo muito mais racional do que religião. E você pensar, será que vale a pena seguir uma religião? Aceitar um Deus que a gente não sabe quem é, não viu, por conta de livro, de regra? Será que vale a pena viver seguindo esses dogmas? E um ex-ancião das Testemunhas de Jeová, ex-ancião, não é mais, falando direto do Portugal, com português de Portugal, é claro, mas dá pra gente entender que dá uma diferençazinha entre o português de Portugal e o português do Brasil, né? Tem uma diferençazinha, mas dá pra entender porque é a língua portuguesa. E ele conta tudo sobre os podres de dentro desta chamada seita. Para muitas outras denominações, eu o chamo de mais um engano muito grande que é dentro das Testemunhas de Jeová, mesmo respeitando as pessoas que estão lá. Recebo aqui pessoas das Testemunhas de Jeová, pessoas de bem, tentando me convencer, mas não vão conseguir me convencer. E ele vai falar os podres, e você precisa assistir isso, porque sempre você vai deparar com esses adeptos das Testemunhas de Jeová aí. Testemunhas de Jeová? Como a pessoa consegue ser testemunha daquilo que nunca viu, não sabe? Tudo isso é contradição. E ele vai falar tudo. Jason Ferrer, com vocês, nesta live sensacional que aconteceu. Vamos para os cortes dos vídeos. Bom, hoje eu estou aqui com um ex-ancião. O entrevistado de hoje é uma figura pública e extremamente polêmica, pessoal. Dá para ver aí, né, o que eu vou falar. Então ele já foi divulgado nas mídias sociais como um TJ Curioso e um outro pseudônimo chamado Carlos Fernandes. Por muitos anos ele pesquisou e divulgou informações sobre o lado oculto da organização da Torre de Vigia através da internet. Ele é escritor do livro Apóstata, né? Por que abandonei as Testemunhas de Jeová? E o entrevistado de hoje é um antigo ancião das Testemunhas de Jeová e também um ativista e um forte combatente dessa seita destrutiva, pessoal. Ele nasceu em Lisboa, de onde está falando agora, de Portugal, nasceu em Lisboa em 1973 e foi educado segundo os ensinamentos dessa facção religiosa. Com vocês, Antônio Madaleno. Se apresenta ao povo, rapaz. Boa noite aqui de Portugal. É um prazer, estar aqui com vocês, estar aqui contigo para poder falar um pouco sobre a minha experiência de vida e sobre este lado que muitas pessoas desconhecem, não é? Em relação às Testemunhas de Jeová, porque as pessoas, apesar de verem as Testemunhas de Jeová no seu dia-a-dia, na sua pregação, mas digamos assim que os bastidores da religião, da seita, que eu considero como uma seita destrutiva hoje em dia, normalmente não conhecem. Verdade, verdade. Rapaz, eu fico muitíssimamente feliz
Madaleno, brigadão mesmo. Eu vi que muitas pessoas que estavam aqui falaram assim: Jason, você vai entrevistar o Antônio Madaleno. Rapaz, eu saí das Testemunhas de Jeová por causa dos posts dele, por causa das ideias que ele traz. Eu fiquei assim pensando, falei, Madaleno, falei, eu preciso ir atrás do Madaleno para saber, né? Aí o que acontece? Então, fiquei muito feliz mesmo, agradecidíssimo pela tua simpatia, agradecidíssimo pela tua modestia também, pela tua humildade, tá? Pela tua pessoa maravilhosa. Muito obrigado, cara. Agradeço de todo o meu coração. E a todos vocês que estão aí do outro lado, já 81 pessoas, né? Já 3 minutinhos. Então, agradeço muito a vocês. Espero que você que está me ouvindo aí, por gentileza, fica conosco nessa live. Só sai um pouquinho de nada, somente mandar o link dessa live aqui para uma outra pessoa que ainda não está aqui, tá bom? E hoje vocês vão saber, pessoal, eu não vou dizer para vocês que é um testemunho, mas é um testemunho, é alguém que escreveu toneladas de evidências contra esta facção miserável. Eu digo para vocês que essa lavagem cerebral que é feita em todo o mundo, em mais de 180 países, através da torre de vigia, do salão do reino das Testemunhas de Jeová, através do corpo governante das Testemunhas de Jeová e de todos aqueles que de pouquinho em pouquinho vai levando a mensagem, né, das Testemunhas de Jeová para frente, né? Então, este homem que está aqui hoje diante de vocês, o Antônio Madaleno, pesquisem sobre ele. É um escritor. Você está com o seu livro aí, não está, Madaleno? É verdade, está aqui o exemplar, é o meu exemplar. Apóstata, olha aí, olha o nome, apóstata. Vocês vão entender por que esse cara se tornou apóstata. Sem contar que este homem aqui, pessoal, ele é um ex-ancião. Eu estou falando de uma grande autoridade que estava dentro, que conhece a fundo os bastidores mais secretos, as conversas que não passam para as pessoas comuns das Testemunhas de Jeová, que não são conhecidas ao público geral, que não chega nas redes, não chega na televisão, não vão para as rádios. Este homem vai revelar para vocês coisas escandalosas, inclusive até mesmo de abusos sexuais que acontecem dentro das Testemunhas de Jeová. Mas antes, vou fazer uma pergunta para ele, que é o seguinte. Antônio, como foi que você entrou? Como que você entrou nessa organização? Olha, tudo começou com a minha mãe. A minha mãe recebe as Testemunhas de Jeová à sua porta, como muitas pessoas recebem, e a mensagem das Testemunhas de Jeová colocou-a numa situação de, digamos assim, ter uma esperança em relação ao futuro, porque ela estava a passar por uma fase da vida muito depressiva. Ela estava mesmo com pensamentos suicidas. Ou seja, emocionalmente estava muito frágil. E a minha mãe simpatizou com a senhora que falou com ela, criou ali uma amizade, desenvolveu-se ali o estudo bíblico e pronto. E a minha mãe começou logo a estudar a Bíblia com elas e a ensinar-me a mim, logo desde pequenino, porque eu tinha cerca de 1 ano de idade quando a minha mãe começa a ter o estudo bíblico, começou-me logo a ensinar desde pequenino, digamos assim, os ensinos mais básicos das Testemunhas de Jeová, através de um livro que se calhar alguns dos que estão-nos a ouvir conhecem, que era o Escuta o Grande Instrutor. Era um pequeno livro cor-de-rosa, que era dado às crianças ou aos mais jovens, e pronto, e a partir daí, a seguir veio o livro de histórias bíblicas, depois veio o Viver para Sempre, e por aí afora, e pronto, e fui estudando, fui-me desenvolvendo como um jovem dentro da congregação, e até atingir, portanto, o primeiro escalão, digamos assim, dentro da hierarquia da congregação, foi tornar-me servo ministerial pelos meus 20 anos de idade. Portanto, ainda jovem, tornei-me servo ministerial, que é o ajudante do ancião. E foi basicamente o meu percurso até essa altura. Interessante que você ficou até os 20 anos, foi isso que você falou agora? Não, eu tornei-me servo ministerial aos 20 anos, mas depois... mas daí para a frente continuei sempre. Aliás, eu só venho a sair ou a afastar-me da organização religiosa em 2011. Portanto, isto já com quase 40 anos como testemunha de Jeová, ou dentro da organização. Eu tenho aqui o Manuel Dantas, ele falou assim, eu passei 27 anos nessa seita e hoje
nem meu irmão pode falar comigo. Olha, isso é uma coisa muito séria. Pessoal, é uma coisa horrível uma coisa dessa. Né? A gente vai conversar, Madalena, sobre esse assunto daqui a pouquinho, sobre o assunto do Manuel. Eu espero, Manuel, que você continue com a gente, meu irmão, viu? Porque daqui a pouquinho o Antônio vai tratar desse assunto aqui, e eu quero agradecer desde já a todos vocês. Olha, 191 pessoas, que legal. Quero agradecer ao Cláudio Loyola. Cláudio, eu não pude atrapalhar a mensagem do Madaleno, né? Aí o que acontece? Então, mas eu te agradeço, cara, você mandou aqui R$20 no Superchat, olha aí, que legal, muitíssimo obrigado. Se você quiser fazer alguma pergunta, gente, se alguém estiver aqui e quiser fazer alguma pergunta, por favor, tá? Por gentileza, façam as suas perguntas, porque o Madaleno é a pessoa mais apta, a mais hábil, a mais conhecedora a respeito deste assunto que nós estamos a tratar, tá? Madaleno, você conhece? Conheço, eu também tenho. O estudo perspicaz, é verdade. O estudo perspicaz, eu comecei estudando as Testemunhas de Jeová, para entendê-lo, eu comecei através das sentinelas, da Despertar, da brochura. Aí depois eu peguei esse daqui, o Reino. O Reino esse é mais de Deus. Recente. Sim, é mais recente. O Reino de Deus. Tal. Esse aqui também, Madalena, olha só, a vida, qual a sua origem. Sim. Eu tenho uma experiência com esse livro na escola. Esse aqui foi um revolucionário, não foi? Foi um marco. Sim. Um marco, né? Eu tive uma experiência na escola, ofereci esse livro à minha professora de História quando estávamos a dar evolução, a teoria da evolução, ofereci-lhe o livro na altura, porque surgiu numa altura em que nós íamos fazer um teste. Tínhamos dado a matéria sobre a evolução e na minha consciência, enquanto jovem testemunha de Jeová, pensei, bem, eu vou fazer este teste, é como se estivesse a dizer que acredito na evolução. Então eu e outro colega que éramos testemunhas de Jeová e por acaso estávamos na mesma turma, fomos ter com a professora e dissemos, professora, nós não queremos fazer o teste. E a professora ficou assim, não querem fazer o teste? Mas não querem fazer o teste porquê? E explicámos, professora, nós somos testemunhas de Jeová, nós não acreditamos na teoria da evolução, acreditamos na criação e por isso sentimos-nos mal estar a fazer o teste se nós não acreditamos. E ela então arranjou a seguinte solução. Olha, eu respeito a vossa posição. No final do teste, escrevam apenas, eu não acredito na teoria da evolução. Fizemos o teste, concordámos, achámos razoável, fizemos o teste, eu tive uma das melhores notas da turma e escrevi no final aquilo que eu acreditava. Eu não acredito na teoria da evolução e a professora até acho que deve ter ficado surpreendida, porque se calhar pensou que nós não queríamos fazer o teste, porque estávamos a fugir ao assunto, mas não. Eu sabia bem o assunto, mas simplesmente não acreditava. Olha, e eu também tenho esse aqui, beneficie-se da escola do Ministério Teocrático. Sim. Tá vendo? Sim. Eu fui, olha, eu durante o tempo que fui ancião, 10 anos, fui superintendente da escola. Dessa escola, sim. 10 anos. E esse daqui eu tive que me passar por uma testemunha de Jeová, viu, para conseguir, viu? Depois eu te conto os detalhes. Esse aqui foi um dos mais divulgados, raciocínio, né? Raciocínio da base das escrituras. Esse outro também, você pode entender a Bíblia, né? Que eu faço leituras, porque assim, eu gosto de estudar sobre tudo, Madalena. O que a Bíblia realmente ensina, né? Sim. Este outro, o homem em busca de Deus. Sim. Você pode entender a Bíblia, né? E também a palavra de Deus ou palavra de homem, esse daqui, né? E eu tenho as duas, a mais recente e uma das mais antigas também, a tradução do Novo Mundo, das Escrituras Sagradas, como também esta outra aqui. Então, quer dizer, eu tentei me munir o máximo, sem contar que eu tenho uma tonelada de Despertar e de brochura, né? Tem muita coisa. Mas, bom, o assunto que nós vamos a tratar é o seguinte. Adriano Ribeiro está dizendo aqui, testemunha de Jeová não participar de velório, pois uma conhecida minha faleceu e era de lá, e ninguém apareceu. Tem esse negócio também sobre testemunho de Jeová não participar de velório? As testemunhas de Jeová consideram que todas as religiões, fora elas, claro, são falsas, são religião falsa, pertencem ao mundo de Satanás. Então, todos os eventos que possam envolver algum tipo de ritual religioso, elas fogem disso como o diabo da cruz, como se costuma dizer. Portanto, as testemunhas de Jeová não participam
em velórios ou em missas por alma de alguém, portanto elas normalmente não participam nesse tipo de situação. É claro que se o velório for numa casa mortuária e não haja nenhuma cerimónia religiosa, em princípio as Testemunhas de Jeová poderão lá estar. Mas se, por exemplo, o padre entrar para fazer uma cerimónia, etc., normalmente as Testemunhas de Jeová não fazem. Entendi. Entendi. Bom, tá respondido aí. Se alguém tiver alguma pergunta, poder dar uma olhada aqui, tá? Então, Testemunho de Jeová estão dizendo desde 1877 que o mundo vai acabar. Sim, 1877, sem dúvida, né? Que algumas profecias que nós vamos tratar sobre esse assunto também aqui. Temos outros assuntos relevantíssimos que nós vamos tratar sobre esses aqui também, tá? Então, pessoal, é o seguinte, Madalena, como é que você começou suas dúvidas? Como é que começou a brotar aquelas dúvidas e de que forma você chegou a esse tal desencantamento de olhar e dizer assim, putz, o que é que eu tô fazendo aqui, cara? Isso aqui não é meu lugar. Como é que chegou a esse entendimento? Pois, isto começou por volta de 2003, aliás, quando a minha esposa fica grávida em 2003, não é que eu já não tivesse alguns questionamentos, porque a partir de mais ou menos do ano 2000, as Testemunhas de Jeová trazem como que a organização religiosa traz uma nova luz sobre o uso das frações, as chamadas frações de sangue. E logo aí criou-me alguns questionamentos. Mas a partir de 2003, a minha esposa fica grávida e acontece que temos uma conversa com o obstetra, com o médico, e ele coloca-nos algumas situações sobre a questão do sangue, porque nós falámos com ele e mostrámos que éramos Testemunhas de Jeová e em caso de necessidade não aceitaríamos uma chamada transfusão de sangue. E é nesta conversa, a partir desta conversa que temos com o obstetra, que ele nos coloca alguns questionamentos que eu resolvi pesquisar. E quando eu comecei a pesquisar o assunto do sangue a fundo, não apenas nas publicações da organização, mas falando com outros anciãos que pertenciam às comissões de ligação hospitalar, não sei se conheces ou já ouviste falar, estes membros de comissão hospitalar são anciãos que são designados pela filial para falar com médicos que podem se tornar cooperadores das Testemunhas de Jeová na questão do sangue, portanto, fazerem operações sem recorrer ao chamado uso do sangue. Eu falei com eles, fiz pesquisas também fora das publicações e comecei a entender que havia várias e graves incoerências. Ora, a partir daí, quando eu começo a perceber que há graves incoerências com respeito ao sangue, que é um assunto tão sério e que envolve decisões de vida ou de morte, outras pesquisas eu comecei a fazer, porque isto é o que eu digo, isto é um castelo de cartas, não é? Cai uma carta e as outras cartas vêm todas atrás. Portanto, aqui a questão do sangue, digamos que foi o gatilho para eu começar a pesquisar, digamos assim, a fundo os ensinos da organização. E pronto, e a partir daí descobri muita coisa com a qual eu passei a discordar, e foi aí que eu percebi que esta organização não é aquilo que diz ser, ou seja, a única religião verdadeira. Interessante. Agora, tem essa ligação entre a questão assim, de sangue e alma? Não existe muito uma questão figurativa, de má interpretação lá no Antigo Testamento? Por que levar isso tão a sério? Por que as Testemunhas de Jeová, elas levam isso tão a sério a ponto de diversas crianças, por exemplo, eu vou dizer até que dezenas ou até centenas espalhadas pelo mundo e outras que não foram conhecidas, né, o caso delas, que morreram por questão de transfusão de sangue. Mãe, pai, irmão, irmã, cunhado, tio, tia, pessoas que pertenciam a esta organização, perderam suas vidas. Aí eu te pergunto o seguinte, por que eles levam de forma tão radical essa questão do sangue, Madalena? Olha, é assim, as Testemunhas de Jeová durante muito tempo usaram, e até chegou a ser elogiado na Sentinela, a transfusão de sangue. Mas acontece que a partir dos anos 40 começou a haver uma mudança, ou seja, eles passaram a entender que aqueles textos bíblicos, os poucos textos bíblicos que existem que falam sobre não comer carne com sangue, se aplicavam também ao uso medicinal do uso do sangue. Ou seja, eles transportaram algo que era dietético e que estava ligado aos rituais dos judeus com respeito ao uso do sangue, porque o sangue, segundo nós sabemos, representava a vida do animal que era tirada
não é? Ao ser morto, e ao se derramar o sangue do animal, simbolicamente estar-se-ia a devolver a vida a Deus. Mas tudo isto em simbolismo. Portanto, era um simbolismo. Eu não como o sangue porque o sangue pertence a Deus. Mas isto era uma regra dietética e depois era usado o sangue também nos rituais no templo. Pronto, as Testemunhas de Jeová, a partir dos anos 40, começam a interpretar gradualmente que o sangue não só era proibido comer, como também usá-lo de outro modo, neste caso na medicina. E no final dos anos 40, então, tornou-se, digamos assim, uma nova luz, ou uma nova interpretação, de que alguém que levasse uma transfusão de sangue, ou aceitasse qualquer componente do sangue, estaria a violar um mandamento divino. Ou seja, estaria a pecar contra Deus. E até poderia ser expulso da religião por aceitar uma transfusão de sangue. Quer dizer... E isto levou, e tem levado, como já disse, a decisões de vida ou morte, exatamente porque as pessoas vêm-se confrontadas com este dilema entre aceitar um componente do sangue que é proibido pela religião e ser expulso da religião, sofrendo com isso todas as consequências que nós sabemos quais são, que é ser ostracizado dentro do grupo. O Renato Júnior deixa a pergunta dele aqui, porque ele diz o seguinte: eu quero que o pessoal participe, porque é muito importante que participe, né? Ele diz o seguinte: Renato Júnior, não fazem tiro de guerra, não juram bandeira, acredito também que não participa do exército, não participa de forças armadas, não pegam em armas, não sai a combate, certo? Por qual motivo? Quais são as regras? Aonde está embasado toda essa ideia? Já que lá no Antigo Testamento, por exemplo, Deus é chamado Deus, o Senhor dos Exércitos, que mandava pegar em guerra, mandava pegar em arma, mandava matar criança, mandava matar virgens, mandava estuprar pessoas, enfim. As Testemunhas de Jeová pegam-se a alguns textos bíblicos, nomeadamente àqueles em que Jesus expressa a ideia de que os cristãos têm que viver como se vivessem fora do mundo, ou seja, vocês não fazem parte deste mundo assim como eu não faço parte do mundo. O conceito de neutralidade é muito presente nas Testemunhas de Jeová, ou seja, o conceito de neutralidade, estar como que a viver no mundo, mas separado dele, nestes aspectos política, militar, ou seja, as Testemunhas de Jeová vivem como estrangeiros, digamos assim, usando um simbolismo, vivem como estrangeiros neste mundo. Portanto, elas aceitam apenas o reino de Deus como a sua, digamos assim, a sua nacionalidade e não apoiam qualquer poder político ou militar. E por isso, os jovens que são Testemunhas de Jeová obrigatoriamente têm que ser objetores de consciência. Se porventura algum jovem decidir ir para o exército e de servir como militar, é expulso da religião, mais uma vez, sofrendo os aspectos que nós sabemos que eles sofrem com respeito ao ostracismo, ou seja, a ser banido do grupo e a perder, digamos assim, todos os seus amigos e até mesmo familiares que possam estar dentro da religião. Até algum tempo atrás, inclusivamente o serviço cívico era proibido. Até isso? Até isso era proibido, sim. Era considerado como sendo um substituto do serviço militar e como estando debaixo desta proibição. Depois vieram a mudar isso, por volta dos anos 90, finais dos anos 90, ou meados dos anos 90, mudaram isso. Mas até então, todos os jovens tinham que se abster de cumprir o serviço cívico. E muitos foram presos por causa disso. Já agora, com respeito ao sangue, mencionaste que muita gente já morreu. Alguns já fizeram cálculos de que desde mais ou menos 1945, foi quando foi imposta esta proibição da questão do sangue, já morreram pelo menos umas 50 mil testemunhas de Jeová. Homens, mulheres e crianças. Isto é apenas um cálculo, mas não deve estar muito longe da realidade, porque segundo outros cálculos, por ano morrem cerca de 1.200 pessoas ou 1.100 pessoas por recusarem uma chamada transfusão de sangue ou um dos componentes que poderia salvar a sua vida. Portanto, isto não é brincadeira. Isto é mais do que, por exemplo, morreram naquele suicídio coletivo de Jonestown,
que muitos já ouviram falar, não é? Jim Jones, aquele líder daquela seita que nos Estados Unidos da América nos anos 70 levou ao suicídio de quase 1000 pessoas. Portanto, as Testemunhas de Jeová, em termos de mortos, já ultrapassaram muitíssimo esse número. Agora, o interessante de tudo é que eu estava até aqui agora há pouco com um comentário que fala a respeito desta sociedade. Por exemplo, o camarada vai lá e diz que ele não participa dessas coisas, que ele não pega em arma, não jura bandeira, ele não serve à pátria, ele é como um estrangeiro. Mas por que ele se utiliza de todas as tecnologias? Tem CPF, RG, tem título de eleitor, ele tem tudo, ele participa da saúde pública, né? Ele se utiliza de todos os transportes, de todas as mercadorias, de exportação e importação, ele compra, ele vende, negocia, tem loja, tem empresa, tem tudo que o Brasil ou que o mundo possa proporcionar, que o governo possa proporcionar, que a sociedade proporciona, mas eles mesmos se abstêm de proteger a própria nação. Sim. Porque então não tem patriotismo, não tem nenhum tipo de nacionalismo, não existe isso na Testemunhas de Jeová? Esqueça tudo que sabe de jogos de guerra. Um jogo de ação em larga escala War Thunder vai trazer uma tempestade de experiências inesquecíveis. Lute no céu. Em princípio não pode existir mesmo, porque lá está, o conceito de neutralidade envolve a pessoa viver de acordo com um princípio de religioso restrito, onde há princípios bíblicos que as Testemunhas de Jeová consideram princípios bíblicos, porque dependem, lá está, da interpretação dos líderes, que lhes dizem, porque aqui temos que entender, as Testemunhas de Jeová não chegam a estas conclusões, ou a esta posição, porque individualmente elas assim o entendem. As Testemunhas de Jeová agem de acordo com as regras, com os ditames dos líderes religiosos. São os líderes religiosos que hoje dizem não podes cumprir o serviço cívico, e amanhã dizem já podes cumprir o serviço cívico. Ok? Portanto, as Testemunhas de Jeová regem-se exatamente por regras que são criadas pelos líderes e que têm a obedecer a elas de modo cego. Porque para elas, os líderes religiosos têm autoridade divina. Antigamente dizia-se que o rei estava colocado no seu lugar por Deus. Havia esse conceito, não é? Havia um arranjo divino em que o rei estava colocado no seu trono por Deus. As Testemunhas de Jeová têm exatamente este conceito sobre os líderes religiosos, o chamado corpo governante. Ou seja, o corpo governante representa Cristo na Terra. Tudo aquilo que eles dizem, tudo aquilo que eles ensinam, todas as regras que eles instituem são regras que têm que ser obedecidas como se fosse Deus a ditá-las. Mesmo que eles depois mudem de opinião, mas têm que ser cumpridas. Portanto, as Testemunhas de Jeová beneficiam-se do Estado, beneficiam-se de tudo aquilo que o Estado lhes dá, mas tudo aquilo que pode violar, lá está, estes princípios bíblicos, conforme entendidos pela organização, elas não podem participar. Interessante uma coisa dessa, eu acho. Sim. É bárbaro. Então quer dizer que se hoje o Salão do Reino, se o corpo governante manda manda que uma pessoa se mate, ela se mata, se joga da ponte, ela se joga. Se disser para ela... O que acontece com o sangue, basicamente, o que eles dizem é isso. Se você tiver entre a vida e a morte, e a única salvação for uma chamada transfusão de sangue, ou seja, usar um dos componentes de sangue proibidos pela organização, então você deve escolher perder a vida, porque mais vale perder a vida agora do que perdê-la para a eternidade. Porque para uma Testemunha de Jeová aceitar uma transfusão de sangue é violar, digamos assim, o mandamento de Deus, e com isso perder a esperança de uma vida eterna. Agora, uma coisa interessante, vamos tratar um pouquinho de escatologia. Aqui, Só a Verdade mandou aqui R$2, muito obrigado. Teve outro que mandou R$1 também, o outro mandou R$2, o Darcy, obrigado, Darcy. Muito obrigado a vocês que compartilham os vídeos, obrigado vocês que sugestionam meus vídeos, certo? Que compartilham os meus vídeos, tanto no Telegram, no Facebook, no Instagram, em todas as redes sociais. Muitíssimo obrigado a você que se compadece, que ajuda
este canal financeiramente para que ele possa se manter de pé. Meu muito obrigado mesmo, tá? Ele está dizendo aqui o seguinte, partindo para a escatologia, esses 140, isso que eu fico, é muito engraçado esse testemunho de Jeová, esses 144 mil descrito lá em Apocalipse, por que os testemunhos de Jeová dizem que são eles? As testemunhas de Jeová, como eu já disse no princípio, acreditam que são a única religião verdadeira. E elas não dizem que os 144 mil são elas. O que elas dizem é que, dentre elas, dentro do grupo, há um número restrito de 144 mil que vão governar com Jesus Cristo nos céus. Todas as outras testemunhas de Jeová, que são a chamada grande multidão, que é a maioria das testemunhas de Jeová, vai ficar a viver aqui num paraíso na terra. Ou seja, apenas 144 mil vão para o céu e o restante fica na terra a viver debaixo deste governo. Ou seja, estes 144 mil vão ser os reis e sacerdotes com Cristo, reinando sobre todo o restante da humanidade aqui na terra. Este é o ensino das testemunhas de Jeová atual. Não seria, por exemplo, um número extremamente pequeno hoje? Porque antigamente, no século I, logo quando João ali, lá por meio do ano 50, 60, né, 55, ele escreveu o Apocalipse na ilha de Patmos, poderia-se entender que 144 mil pessoas seria uma multidão extremamente significativa. Mas na data de hoje não seria uma coisa muito pequenininha, 144 mil pessoas. E assim, como que existe essa questão? Por exemplo, aqui o Elliot falou o seguinte, morreram mais de 17 mil testemunhos de Jeová de Covid. Cadê a proteção de Deus, do Deus deles? Assim, esse Deus, o Jeová, das testemunhas de Jeová, né? Ele entra com providência na vida das pessoas, operando milagres, curas, dividindo dons, repartindo dons, dando graça, poderio. E, por exemplo, quando João, capítulo 14, versículo 12, diz que pessoas que acreditam em Jesus Cristo farão milagres iguais a eles e farão maiores. E lá em Marcos, capítulo 16, versículo 17, diz que estes sinais seguirão aos que crerem. Então, se as testemunhas de Jeová acreditam que Deus é providente e previdente, como que se encaixa essa proteção de Deus? As testemunhas de Jeová estão abandonadas ao Deus dará ou ao Deus Jeová? As testemunhas de Jeová não acreditam nos dias atuais que existam curas pela fé. As testemunhas de Jeová acreditam que após a morte, ou seja, vamos lá, isto agora entramos aqui numa questão mais doutrinal. As testemunhas de Jeová acreditam que os dons que Jesus tinha, não é? A capacidade de curar e de ressuscitar mortos, pronto, e que passou para os apóstolos, e por consequência os apóstolos passaram para outros discípulos, findou, teve o seu cumprimento e a sua necessidade, e teve o seu, digamos assim, o seu final até à morte do último apóstolo. Após a morte do último apóstolo, esses dons terminaram. E ao terminarem, não haveria mais necessidade de se provar que a congregação cristã era a congregação que, no fundo, iria substituir, digamos assim, o Israel que tinha o antigo pacto da lei. Ou seja, durou um período de tempo, cumpriu-se, terminou ali. É assim que as testemunhas de Jeová entendem. Estas curas pela fé, estes dons do Espírito, foram necessários no início da congregação cristã, mas não mais seriam necessários, porque o que iria ficar a partir daí seria o amor. Ou seja, como Jesus Cristo havia dito, o amor seria o sinal identificador dos verdadeiros discípulos. Portanto, as testemunhas de Jeová são aquele tipo de grupo que não acredita nas curas pela fé. Elas acreditam que Deus é capaz de intervir na vida de cada um, não é? Mas não, digamos assim, salvando as pessoas ou fazendo milagres para salvar este ou aquele. Não querem dizer que Deus não possa fazer, mas não acreditam que existe esse tipo de milagres hoje em dia. Pronto, vocês viram aí. Eu fiz alguns cortes essenciais, mas a live inteira está lá no canal do Jason Ferrer. Você pode acompanhar. Eu vou deixar o link do canal aqui. Você pode procurar lá e vai encontrar. E eu mando um abraço ao Ferrer, que é um cara sensacional.
e a todos que acompanham o nosso trabalho aqui na internet. Não está sendo fácil fazer esse trabalho. Muito ataque, muitas coisas que vêm contra a gente, mas até então a gente consegue fazer este trabalho aqui, tendo respeito pela fé individual e criticando o sistema e qualquer vertente religiosa que só engana, atrofia e atrasa o nosso país. Um abraço. Atualiza com Antony Galvão. Quem estuda sabe, quem não estuda, acredita.